Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estamos aqui para mais uma aula da Lei Complementar 34, de 7 de abril de 2008, e suas atualizações, né? Que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Registro. Então, a gente vai falar um pouco desse tema, sempre enfatizando, né, que quando a gente estuda legislação, a gente não decora, a gente entende, né, a legislação. Então vamos lá para a gente falar um pouquinho aqui dos principais aspectos dessa lei. Então, iniciando aqui nossa aula, capítulo do regime jurídico, né? Artigo 1, as disposições dessa lei se aplicam aos funcionários públicos do município. O regime jurídico é o estatutário. Então, aqui o regime jurídico é o estatutário, né? Agora se adota o regime único. Algumas cidades ainda têm CLT, mas aqui no caso é estatutário, né? Segue um estatuto, como a gente está vendo essa lei 34. Capítulo 2, conceitos básicos, né? Para efeito dessa lei, considera-se servidor público todos os agentes públicos que se vinculam à administração municipal, inclusive os cargos comissionados, os prestadores, aqueles que entram pelo processo seletivo, né, com prazo e tempo determinado, que percebem do erário municipal vencimentos, remunerações ou subsídios, né? Então, vereadores, secretários também entram aí como servidores pelos serviços prestados sob o regime jurídico estatutário e ou seletista, regulamentado pela CLT. O senhor falou que é regime jurídico único. Sim, mas algumas prefeituras, né, ficaram num tempo que teve aí ainda alguma coisa de seletista, porque apesar da Constituição de 88 estabelecer o regime jurídico único, ficou se discutindo durante um tempo no Supremo, e nesse inteirinho algumas prefeituras ainda ficaram com alguns funcionários seletistas ou mesmo um processo seletivo seletista, né? Então, por isso que há essa coisa. Mas, né, a prefeitura, a partir de determinada data, ela passou a adotar o estatutário. Então, pode ter lá alguns seletistas, né, mas a partir de agora, sempre o regime estatutário, tá bom? Bom, servidor público, pessoa física legalmente investida em cargo público, criado por lei, regido pelo estatuto. É importante colocar isso aqui, gente. O cargo público ele é criado por lei. E muita gente tem uma ideia de que basta fazer um concurso e ir chamando as pessoas simplesmente. Não é assim, porque se não tiver o cargo criado, né, o número dele, os cargos têm um número, 200 professores, né, tem lá um número X, não pode passar daquele número e você só pode contratar à medida que aquele cargo fique vago. Nós vamos falar um pouco disso também, tá? Empregado público, aí aquele é a pessoa estável, não ocupante de emprego público, titulado pelo regime de CLT, né, ou ainda contratado em caráter excepcional por prazo determinado pelo regime aqui mencionado. Foi aquilo que eu expliquei para vocês, né? Então, algumas prefeituras ainda têm, né, e quando tem, a gente chama de empregado público, né? Que tem os mesmos direitos lá de estabilidade, enfim. O que muda é o regime, né, que segue a CLT e não o estatuto, tá? Se for caráter excepcional, também, né, também segue lá a CLT. Quando tem caráter excepcional, precisa contratar lá numa pandemia, uma situação que aconteceu, né? Ou mesmo professores no processo seletivo, enfim. Cargo público é o lugar instituído do funcionalismo, criado por lei e número certo. Olha aquilo que eu comentei também com vocês, né? Tem um número certo. E muita gente fala assim, mas está faltando professor, né? Mas aí o professor está a professora está de licença gestante. Então ela não saiu do cargo, ela vai voltar, tá? Com denominação própria, atribuições específicas e valor de referências correspondentes. Os cargos de confiança, toda a prefeitura tem os seus cargos de confiança, que são
exoneráveis a qualquer tempo, né? Então, o prefeito pode nomear, exonerar a qualquer hora, é diferente do servidor público, que tem período de estágio probatório de 3 anos, depois ele vai fazer, depois ele se torna estável, né? Então, é o cargo de confiança, cargo ocupado por funcionário estável. Desculpa, aqui, só voltando ao que eu falei, né? Aqui é cargo de confiança, mas para funcionário estável, tá? Então, exemplo, entrei no concurso e tal, e tem uma chefia. Aí sim é cargo de confiança. É porque o cargo de confiança, essa nomenclatura, a gente também adota para os cargos comissionados, tá? Mas aqui ele está falando de cargos para os funcionários estáveis, ou seja, passei estágio probatório lá, sou funcionário estável e o prefeito me deu lá o cargo de chefe de departamento, enfim, tá? Para desempenhar funções estratégicas e com responsabilidades específicas, tendo autonomia em suas decisões. Mas aquilo que eu falei para o comissionado serve também para cargo de confiança, tá? Bom, coloquei aqui os itens que nós vamos falar mais tarde, um pouco mais detalhado, mas reintegração, o que, que é isso? É o reingresso no serviço público, do serviço demitido, né, com ressarcimento de prejuízos em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Então, o servidor cometeu um erro lá, né, ou disseram que ele cometeu, ele foi demitido. Sempre que você for demitido, isso implica punição. Tá? Exoneração, não. Se eu não passar no estágio probatório, eu sou exonerado. Se eu pedir exoneração, né, foi porque eu quis. Agora, quando você é demitido, significa que você respondeu um processo administrativo e você foi punido com demissão. Tá? Demissão significa punição. E reingresso é quando você provou que aquela sua punição foi injusta. Aí você volta como rei, né? Eu sempre falo reintegração. Por quê? Porque você volta recebendo tudo que você deixou de receber, inclusive as progressões, promoções previstas no estatuto, tá? Reversão, o 21, é quando o servidor volta, né, da aposentadoria. Professor, isso pode? Pode, nós vamos explicar por quê. O servidor lá foi aposentado por invalidez, ele tinha uma doença, ele provou que já está curado e tal, então ele pode voltar. Por que, que acontece isso às vezes? Porque o servidor que é aposentado por invalidez, né, ele fica com restrição de trabalhar em qualquer lugar. E às vezes também tem queda salarial, né? Então às vezes pode. Ou mesmo a prefeitura descobrindo que aquele servidor foi aposentado e não deveria ter sido, tá? Por um erro, enfim, aí pode-se fazer a reversão. O aproveitamento é o retorno da atividade de servidor em disponibilidade, aproveitamento obrigatório em vaga e com atribuições e vencimentos do anteriormente ocupado. Às vezes, eu vou dar um exemplo da prefeitura que eu trabalho, tinha a disciplina de filosofia. E aí tiraram, né? Então, só que tinha um monte de professor concursado de filosofia. E aí, essas pessoas ficaram ali à disponibilidade da prefeitura. Aí surgia lá uma situação, um projeto e tal, aproveitava, né? Readaptação, nós vamos falar, provimento em vaga diversa de que ocupava em virtude de limitações supervenientes, né, incompatíveis com as necessidades e atribuições correspondentes. Você, por algum motivo lá, era professor, não pode, né, teve que se readaptar por questões de saúde. Só que aí tem um detalhe, né, gente? Não há readaptação de estágio probatório, tá? Readaptação é para funcionário estável. Você está em estágio probatório, aí, né, você não passa no estágio. Permuta é a troca do local de exercício laboral, né, saiu laborai, entre dois servidores que comprometam reciprocamente a assumir atividades desempenhadas. Eu estou numa escola, você está em outra, nós somos do mesmo cargo, e aqui está longe para mim, aqui está longe para você, nós vamos trocar, né? Se a administração entender que pode, ok, permuta. Posse
é a investidura do cidadão em cargo público, nós vamos falar, e exercício é quando efetivamente você começa a trabalhar, tá? Então nós vamos explicar aí como que é a posse, como que é o exercício mais na frente. Cargos públicos, né? Os cargos públicos podem ser isolados ou de carreira, né? Isolado é que só tem aquele cargo, ou de carreira como os professores, né? Que você tem lá a carreira dos professores, o estatuto, né? Tem até o estatuto do magistério, a carreira do magistério. Os cargos públicos são acessíveis a todos brasileiros e estrangeiros, né? Observadas as condições de capacidade e habilidade prescritas em lei. Estrangeiro tem as questões também legais para que ele possa acessar os cargos, certo? E as pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de escrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras e 5% da reserva de vagas. Guarde esse número, né, porque as bancas adoram cobrar os números, então 5% das vagas são para as pessoas com deficiência, tá? Hoje já não se usa mais o termo portadoras, mas muitas leis ainda guardam esse termo, né? Portador de necessidades especiais. O próprio ECA ainda guarda esse termo, mas o termo correto hoje é pessoa com deficiência, tá? Bom, para você entrar numa prefeitura, né, você tem a questão do ingresso e provimento. Então, o artigo 7, todos os cargos, né, efetivos vagos no primeiro estágio serão providos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Aqui saiu a lei, tem um errinho aqui, né? Que aqui é um tio, tá, gente? De acordo com a natureza e complexidade do cargo, né? Então, provimento é a série de atos que investe a pessoa em cargo público. Primeiro, você tem que passar na prova e tem que ser aprovado, né? Prova de professor é provas e títulos, tá? Precisa entregar os títulos? Não. Se você não tiver, você não vai entregar, obviamente. O título nunca é eliminatório, tá? Mas olha só, os cargos, né, eles podem ser providos na seguinte questão: nomeação, que é quando você passa no concurso, você é chamado, entrega a documentação e aí você é nomeado. Promoção na carreira, né, você tem lá a carreira dos professores, você pode evoluir, né, ter promoção, progressão. Reintegração, quando você voltou, né, que eu já falei para vocês, reversão da aposentadoria, aproveitamento, que nós vimos, ou readaptação. Todas essas formas você vai acabar preenchendo algum cargo, tá? Porque os cargos são em número certo, criados por lei, com número determinado. Então, toda vez que você entra numa prefeitura, você está ocupando um cargo, certo? Bom, quais os requisitos para você poder entrar numa prefeitura e exercer as suas funções? Então, vamos lá. Os requisitos mínimos obrigatórios para ser o cargo público: brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, né? Desde que amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiro e Portugueses. Lembra que eu falei dos estrangeiros, né? É o caso dos portugueses, que há aí uma acordo entre Brasil e Portugal, né, de reciprocidade, né? Então, se você for para Portugal, você também pode fazer aí um concurso lá em Portugal, tá? De direitos, né, conforme disposto na Constituição, certo? Então, aqui essa questão dos estrangeiros, né? Ter 18 anos completos, estar quite com as obrigações militares, estar em gozo dos seus direitos civis, políticos e eleitorais. Então, você tem que estar com a vida toda certinha, né? Sem estar aí com nenhum impedimento, às vezes impedimento eleitoral, às vezes impedimento aí de justiça, né? A gente chama lá, tem situações criminais, enfim. Gozar de boa saúde, não ser portador de doença incompatível com a função ao cargo que você concorre, não haver sofrido no exercício da atividade pública penalidades por atos incompatíveis com o serviço público, tipo demissão a bem do serviço público, né? Não ser aposentado por invalidez, olha o que eu falei aqui, por isso que às vezes as pessoas vão na reversão, né? Porque aposentou por invalidez, você não pode prestar concurso.
e não estar com idade em aposentadoria compulsória, né? 70 anos, tá? Agora, aqui a lei, os legisladores lá de registro ainda não atualizaram, porque eles precisam atualizar, precisam fazer um projeto, levar para a Câmara, não é simplesmente eu vir aqui modificar. A Constituição já estabelece 75 anos, tá? Mas na lei orgânica, na lei complementar, perdão, ainda consta 70, ok? E ter boa conduta, certo? Então, mas assim, para efeito prático, né, como a Constituição se sobrepõe à lei complementar, nesse caso, será 70 anos. E na prova, professor, se cai essa pergunta, o que, que eu tenho que responder? Eles não vão perguntar isso porque, mas se você se perguntasse de acordo com a lei complementar, você responderia 70 anos, tá? Porque ela ainda não foi modificada, certo? Embora na prática, conforme a Constituição, pela hierarquia das leis prevalece, você tem 75 anos. Mas você não está fazendo uma prova de direito, você está fazendo uma prova voltada para a educação. Então, você não tem obrigação de saber sobre os conflitos legais ou as hierarquias da lei. Não. Então, o que, que você faz? Responde de acordo com a lei. Por que, que eu falo isso? Porque tem gente que tem mais conhecimento, às vezes, de direito e quer discutir a prova, brigar com a prova, como eu falo, né? E aí acaba errando, gente, acaba errando. Eu fazia muito isso, né? Depois eu entendi, eu tenho que responder de acordo com a letra da lei. Está perguntando a lei complementar 34, eu vou responder de acordo com aquilo, mesmo que aquela legislação, porventura, entre em confronto com outras normas legais, né? Por quê? Porque muita gente fala assim, professor, mas por que o senhor já não altera? Ué, mas eu não sou legislador, eu não posso alterar uma lei, certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Porque eu já vi também gente fazer isso e isso é errado, né? Professor, a lei não mudou, nós não temos esse direito, né? Nomeação. Nomeação é o ato pelo qual o cargo público é atribuído a uma pessoa. Então, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo investido, cuja investidura dependa de aprovação em concurso, e em comissão, quando se tratar de cargo de livre nomeação e exoneração. Falei para vocês, né? Por exemplo, o cargo de secretário de Educação é um cargo em comissão. Ele pode ser nomeado e exonerado a qualquer tempo. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação através do concurso público, cuja prazo de validade esteja em vigor. Professor, isso é seguido? Claro, porque existe aí toda uma fiscalização. Não dá para chamar o primeiro e o oitavo. Não, porque você tem que mandar esses registros para o Tribunal de Contas, é tudo conferido, analisado. Se tiver qualquer dúvida, inclusive com o percentual das pessoas com deficiência, é questionado e a prefeitura tem que responder. Tá? A nomeação, sempre na referência inicial, sempre você começa, né, no seu salário base, ali no início. Tá? O estágio probatório, que é artigo 14, entrar em exercício, o funcionário nomeado provimento efetivo em virtude de concurso público ficará sujeito a estágio probatório de 3 anos. Pergunta que cai muito, né? Qual é o período do estágio probatório? 3 anos. Nesse período, a aptidão e a capacidade para desempenho do cargo vão ser avaliadas para ver se o funcionário pode se tornar um funcionário estável. E aí, o que é avaliado? A idoneidade moral, a assiduidade, né? Ou seja, se o funcionário ali cumpre com seu trabalho com respeito, né? Com honestidade, se ele não é faltoso, né? Assiduidade, se ele é um funcionário que segue ali as normas, a questão da disciplina, do respeito à hierarquia, porque, professor, mas você fala muito de gestão democrática. Sim, gestão democrática não implica em indisciplina, né? O chefe solicita lá, por exemplo, o planejamento, o seu plano de aula, e você fala, não vou fazer isso. Está nas suas obrigações, né? Então, a eficiência,
a aptidão e dedicação ao serviço e o cumprimento dos deveres e obrigações funcionais. Então, tudo isso é avaliado. Se você falar assim, não vou fazer planejamento, não vou participar da hora de capacitação coletiva, né, o HTPC, hora de trabalho coletivo, você não está cumprindo os seus deveres e obrigações funcionais. Então, isso vai implicar aí que talvez você não passe no estágio probatório. Parágrafo 8. Enquanto estágio probatório, o funcionário não poderá ser designado para cargo diverso daquele qual foi nomeado, né? Isso é desvio de função, exceto em cargos de comissão, função de direção ou assessoramento. Então, se esse funcionário de registro entrou lá, está em estágio probatório, mas ele foi chamado para um cargo em comissão, né? Ali, secretário e tal, pode, tá? O estágio probatório vai ficar suspenso nas seguintes condições aqui, tá? Licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro sem remuneração. Às vezes você pediu uma licença lá para militar, né? Teve casado com militar, teve transferência e tal, pode pedir licença, o estágio probatório fica suspenso. Se você for para atividade política, se tornar vereador, né, qualquer cargo, prefeito, deputado, também suspende. Né? Quando tiver afastado por auxílio-doença ou por motivo de doença em família, também está suspenso o seu estágio, isso foi alterado em 2023. E exercício ou provimento de cargo e função, né, como a gente falou que pode, mas também suspende o estágio probatório. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá de professor em registro, e o prefeito me chama para ser secretário de educação. O meu estágio probatório fica suspenso, né? Quando eu voltar da secretaria, ele volta a contar. Tá certo? Os concursos públicos, eles têm validade de 2 anos, prorrogáveis por um igual período. Então, se você faz um concurso, né, aquela lista de aprovados tem validade de 2 anos, então durante esses 2 anos a prefeitura pode chamar dessa lista e aí ela pode prorrogar essa lista por mais 2 anos, tá? Então, o concurso é prorrogável por mais 2. O concurso, uma vez aberto, deverá estar homologado dentro de 6 meses. Para que a prefeitura possa chamar, ela precisa homologar o concurso. Quando homologa, significa que já passou todas as fases, né? E os concursos são fiscalizados aí e por uma comissão constituída de no mínimo 3 membros, que são pessoas habilitadas e designadas pela autoridade competente. Então, importante informações aí, concurso validade aí de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, né? Tem que ser homologado em 6 meses, banca gosta muito de número, guarde isso, e tem uma comissão para fiscalizar ali, né? Fiscalizar, organizar, formada por no mínimo 3 membros, né, profissionalmente habilitados e designados pela administração. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos no próximo bloco. Até daqui a pouco.